retomando a ideia de filosofia, né? Amor à sabedoria. Então, a filosofia, ela está na mão do sujeito que se destina à investigação com prazer, não por obrigação, mas que ele gosta de investigar. Esse investigador, ele opina, aceita ser criticado e, oportunamente, ele faz sua própria crítica após uma boa investigação. Portanto, não é uma crítica vazia, uma crítica do sujeito, mas é uma crítica objetiva baseado naquilo que ele se instruiu. E a leitura do filósofo, ele parte por períodos diferentes. Na filosofia da natureza, nós vamos perceber os primeiros filósofos, né? Olhando, contemplando a natureza e colocando ali suas ideias a partir da observação, né? Eu tenho para mim Heráclito como um dos filósofos interessantes quando ele trata do tempo, do espaço e da velocidade de si mesmo, né? Eu costumo usar uma frase do Lulu Santos, numa das músicas que ele compôs, que é a seguinte: nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Isso é Heráclito dizendo que a água de um rio não passa duas vezes no mesmo local. Ou seja, o rio será diferente, a geografia será diferente e a água será outra. Então, essa é a base de Heráclito, né? Eu pego ele como um ponto de referência dos filósofos da natureza. Claro que a filosofia vai se ampliar objetivamente em outros solos, né? Vamos ter grandes filósofos romanos também, né? Que é outra realidade. Bom, a filosofia, portanto, ela é um instrumento da interpretação, da hermenêutica. Ela não é a hermenêutica em si, ela te dá os elementos necessários para que você faça uma boa interpretação. E a boa interpretação, ela é no campo objetivo. Não é o que eu acho, não é a impressão que eu tenho, né? É aquilo que objetivamente está posto para o debate. E aqui a gente começa a entender que vários filósofos tomam caminhos diferentes. Aí nós vamos nos remeter, né, claro que dentro de uma base tomista de interpretação da realidade, para que eu possa, com essa base tomista, entrar no contexto teológico. Claro que eu poderia entrar no contexto teológico, né, com base em outros filósofos e outras teorias, porém não seria convergente com a teologia uma filosofia, né, pagã, ou uma filosofia que não desse premissas para que eu me introduzisse no campo teológico. Então, Tomás de Aquino vai desenvolver o que para a gente entender melhor os conceitos sobrenaturais da teologia. Ele vai nos introduzir, né, numa chamada filosofia do ser, ou também por muitos chamados de ontologia. Ontologia e filosofia do ser são dois conceitos sinônimos. O que é? Essa é a grande pergunta. E Tomás de Aquino vai dizer que tudo é. E aí ele tira o ser do campo positivo da existência física e coloca o ser em termos conceituais em todos os lugares e em todas as expressões. Ele diz o seguinte: o diálogo entre uma pessoa e outra é um ser. Os dois dialogantes também são ser.
E aí ele começa a introduzir que tudo aquilo que é pensado é existente. Mas isso não é a base afirmada por Descartes, penso, logo existe. Tomás de Aquino não vai entrar nessa de tudo penso, logo existo, porque isso seria só o pensar no sentido cerebral, intelectivo. Santo Anselmo comete esse erro gravemente quando ele diz que Deus é a maior coisa que poderia ser pensada. Isso é chamado o argumento ontológico, ou argumento racional, né? Onde Deus cabe dentro da nossa inteligência. Isso é impossível, devido à grandeza de Deus e a sua onipresença e onisciência não é compatível com o nosso cérebro para caber dentro. Santo Tomás também sai da armadilha matemática cartesiana, quando ele diz que é possível o conhecimento de Deus através de uma analogia proporcional, segundo a natureza de cada um. Então, ele diz que os atributos que estão contidos em Deus em perfeição perfeitíssima, eles se encontram nos existentes, mas na proporção do existente, razão e proporção. Ele diz que são atributos próprios ou intrínsecos e atributos extrínsecos que estão fora do ser humano. Então, Tomás vai dizer, né, fugindo também do panteísmo, onde tudo é Deus, Tomás vai dizer que onde está o existente, ali tem presença de Deus. Veja bem, não é que o existente é Deus, ou que Deus está em tudo no sentido somatório, que aí provocaria um panteísmo. É que Deus é onipresente e ele está ali onde está o existente, seja o existente qual for. No nosso caso, o existente antropologicamente concebido, que é o ser humano. Então, Tomás de Aquino foge da matemática cartesiana, no seguinte sentido, no sentido de que ele trata de uma analogia proporcional. O que ele vai querer dizer com isso? Aí existe uma semelhança e dessemelhança. Porque o conceito do Antigo Testamento, naturalmente, traz essa ideia de imagem e semelhança. Né? Imagem e semelhança são duas coisas diferentes, e a imagem semelhante serve para que o cérebro compreenda aquele existente, né, da forma que ele é, mas não é que o existente esteja presente. Aqui é só a rememorização a partir da imagem e da semelhança. Foge, então, portanto, da noção matemática, de novo, né, que se eu tivesse a soma dos semelhantes, eu teria a imagem completa de Deus. Então, Tomás trabalha nessa perspectiva. Para fugir do quê? No conceito matemático e até na própria aritmética, as somas das partes geralmente dão um inteiro. As frações se dividem, mas se juntando as frações, os pedaços, eu chego a um inteiro. Tomás de Aquino quer fugir justamente desse imbróglio ali, supostamente posteriormente cartesiano, em que as partes somadas me levam ao conhecimento pleno de Deus. Então, Tomás de Aquino vai trabalhar, por exemplo, a ideia desta proporcionalidade, considerando os atributos divinos como máximos, como perfeição perfeitíssima, e considerando os atributos encontrados nos existentes como uma infinita parte, uma infinita possibilidade de semelhança de Deus. Então, Tomás de Aquino vai dizer, a bondade está no existente. Mas em que estado? Ela está de acordo com a
limitação do existente, da sua concupiscência, da sua capacidade de falhar. Então, ela não está em estado completo, ela vai estar ali de acordo com aquele existente, como ele pode ser, de acordo com as suas reações, com as suas intempéries, de acordo com o seu estado de humor, né? Então, ninguém é bom todo o tempo, ninguém é ruim todo o tempo. Então, Tomás de Aquino vai dizer que esses atributos vai se apresentar no existente de acordo com a natureza do existente, na limitação do existente. Portanto, Tomás diz que aí é o passo para o conhecimento de Deus. O ser humano e os existentes como tal servem de instrumentos para nos induzir a refletir sobre a existência de Deus. Ou seja, o princípio filosófico aqui é observar toda a natureza com grande amor e capacidade de investigação. Essa, eu digo, natureza, incluindo os existentes, os seres humanos, e perceber que ali sempre há uma ou outra manifestação maior ou menor dos atributos de Deus. Bondade, misericórdia, beleza, enfim, todos os atributos que cercam o existente físico. Então, como eu chego ao conhecimento de Deus? Isso é o princípio filosófico, a partir do existente. Conhecimento pleno? Não. Meu cérebro ainda não dá conta desse conhecimento pleno devido à grandeza do ser criador. Então, o que está no ser criador pode estar contido na natureza criada sempre, e sempre na proporção de natureza criada. Às vezes você olha para alguém e você vê um ato bondoso, alguém que tem uma característica de bondade. Ali está a manifestação clara do atributo divino na pessoa. Aquilo é o máximo? Não, aquilo é o que a pessoa consegue revelar pela sua existência de natureza criada. Então, isso é importante saber para que eu não comece a ler e a interpretar coisas sem nenhuma base de pesquisa anterior. Então, o fundamento filosófico de todo questionamento, ele começa por uma grande investigação do tema a ser debatido. Submetido ao debate o tema e todas as vertentes e as correntes que aparecerem durante o debate vão ser consideradas, claro, evidentemente. Porém, há que chegar a um consenso objetivo depois do debate do tema. O consenso objetivo é a junção, portanto, da pesquisa e da investigação de várias pessoas que dá aí uma certeza não subjetiva, mas uma garantia objetiva de que aquele conceito ele se ancora dentro do campo da lógica e se ancora dentro do campo da cientificidade. Aqui, também lembrando que eu não falo de ciência de natureza positiva, que um dos grandes expoentes foi Augusto Comte. Nós estamos falando de ciência no sentido mais amplo, né? Embora ela não seja um conceito físico, ela tem um objeto material, formal e o método para a investigação. Então, sei o que investigar, a metodologia e o objeto formal, como eu vou investigar. Então, isso é muito importante para que a gente entenda o primeiro conceito de filosofia. Ele está nesse campo. Claro que você vai poder estudar toda a história da filosofia. Aí eu tenho vários materiais de sugestão, e até inclusive impresso, eu prefiro impresso, porque você pode arriscar ali, rememorizar e recordar realmente aquilo que te interessa mais, entrar no debate e saber. Portanto, o que eu quero deixar claro de hoje, nesse ensinamento, é que a filosofia não é aquilo que muita gente pensa que é uma coisa do nada, que é uma coisa sem importância. Ela é a base de toda interrogação, ela é a base de toda conclusão, ela é a base de toda a nossa formatação, né, de ideias e aplicação dessas mesmas ideias, né?
No mundo contemporâneo, nós vemos aí a capacidade de convencimento de oradores estupendos, não por qualidade, mas por excesso de palavras, né, e excessos de apelos convincentes, bem subjetivos, que conseguem entrar no cérebro da pessoa e às vezes até no próprio coração da pessoa. Depois a pessoa percebe que aquilo tudo é um engodo e ela se arrepende, mas aí já é tarde, porque às vezes pode ter degringolado toda a sua história humana e tudo aquilo que lhe pertencia como conhecimento, porque foi destruído e substituído por uma outra coisa que é um engodo. Portanto, não é o excesso de palavras que caracteriza o bom filósofo, não. O excesso de palavras pode ser um monte de verbalização sem nenhuma base anterior e fundamental, né? Que é importante para que você entre num debate, que você conheça a questão, o tema e como vai debater. O excesso de palavras, ele faz parte na filosofia daquilo que Aristóteles, né, não gostava muito, que ele vai chamar de sofismo. O sofismo é uma composição filosófica que tem cara de verdadeira, que tem jeito de verdadeira, que tem discurso longo, mas que Aristóteles vai dizer que é simplesmente coisas inventadas, sem premissas lógicas, sem capacidade de reflexão diretiva. Então, ele vai criticar muito os sofistas por causa dessa capacidade de invenção. Esses não são filósofos, eles são sofistas. Aí Aristóteles distingue muito bem o que é um filósofo. O filósofo não é o sujeito que acha, não é o sujeito que imagina, é o sujeito que busca a verdade. A verdade é um conceito muito mais amplo, né, que não é a verdade da coisa dita ou da coisa presenciada. Ele fala da verdade um pouquinho de forma mais extensa do que geralmente se fala, né, por aí. Então, entre Tomás de Aquino, que vai na linha de Aristóteles, a filosofia, ela é, então, capacidade que o sujeito tem de ler, perceber, questionar, debater e concluir. Isso tudo com o processo de ouvir as outras pessoas e as outras, entre aspas, opiniões, porque não pode ser opiniões. O outro debatedor também ele tem que ter base fundamental, pelo menos na história, sobre o tema que ele vai debater. Se eu vou debater sobre vacina, tem que ser pelo menos alguém que esteja diante de uma grande pesquisa sobre o tema, porque eu tenho elementos e argumentos para entrar no debate. E aí contribuir para o crescimento do conhecimento de todas as pessoas, dos debatedores e daqueles que se beneficiam depois da leitura das conclusões saídas do debate. Então, é muito importante isso aqui, né? É muito importante que o filósofo evite frases feitas com objetivos nefastos de denegrir, de depreciar o conhecimento ou até às vezes de controle de massa. O filósofo não é o homem de massa. O filósofo é o homem da reflexão. E a reflexão ela é necessária em todos os campos. Não quer dizer que depois de uma reflexão eu tomei uma decisão acertada, mas eu refleti antes. Pode ocorrer o erro, e o erro, segundo Aristóteles, está no campo do acidente. Inclusive, um professor nosso, me lembra até um italiano chamado Adriano Alessi, ele fazendo a exposição, era um homem brilhante, ele diz assim, claro que eu estou usando palavras em português, eu saí de casa para tirar um documento. De repente fui atropelado. Qual era o meu objetivo? Qual era a minha meta? Tirar o documento. Mas no caminho eu fui atropelado. Daí a ideia do acidente, né? Não é acidente automobilístico, é acidente no conceito de ideia. Né? Eu estou dando o exemplo automobilístico para ficar prático, mas é
acidente no campo das ideias. Portanto, eu posso realmente, por um acidente, né, não alcançar o objetivo que eu pretendo na medida em que eu parto para a pesquisa e eu vou em direção à investigação. Importante, então, isso é importante para quê? Para dar passos e entender conceitos lá na teologia, como sacramento, conceito como paraíso, como purgatório, conceito como parousia, conceito de escatologia, para que eu possa entender com uma leitura melhor daquilo que eu pesquisar. É sempre importante fundamentar tudo aquilo que eu vou para o debate. Portanto, para compreender esses conceitos, necessariamente eu tenho que ter uma capacidade filosófica que seja acima da média, porque senão eu não consigo entrar, né, nessa seara e não consigo ser um questionador de qualidade. E aqui é importante observar que no mundo contemporâneo existem muitas opiniões. E a opinião ela é própria do senso comum, ela é própria do sujeito ignorante. Né? Se ele não pesquisou anteriormente sobre aquilo que ele vai falar, a opinião dele é vaga e não tem nenhum fundamento. Então não contribui com nada a não ser para o desespero e o desastre de alguns. A análise, portanto, do filósofo ela é objetiva. Ela é objetiva. Então não é conjectura, não é imaginação, né? Eu também, numa outra experiência em sala de aula, fiz um questionamento aos alunos, adolescentes, porque eu sabia que dali ia sair muita coisa estranha. E eu fiz um exemplo, eu estava numa praça, sentado, e ali também estava uma moça bonita, bem vestida, e encostou um carro com o vidro todo escuro, abriu a porta, a moça entrou e o carro saiu. Aí você imagina o que passou na cabeça da garotada, né? Todo quanto é tipo de absurdo. O que é que você viu objetivamente? Você viu o carro estacionar, a moça entrar, o carro fechar e sair. Só isso que você viu. O resto é tudo imaginação. Então a filosofia não trabalha nesse campo, né, de imaginar. Ela precisa de premissas pesquisadas para que eu possa chegar a uma conclusão e botar a minha conclusão no debate. Aí, do debate, há que haver um consenso em torno do tema e daí aí a gente coloca isso como conhecimento provado, testado, né? E vamos dizer, concluído de uma certa forma, porque a filosofia não para num princípio dogmático de verdade, ela continua. Ela continua. E graças a Deus, a filosofia não aceita argumento de autoridade. Ah, eu sou autoridade em tal assunto. Tá, mas e daí? A sua autoridade, ela se baseia no quê? No conhecimento? Ou simplesmente no fato de alguém disse que você é autoridade ou te nomeou autoridade? Né? A autoridade moral, no sentido de costume, né? A mores que vem de costume, e a autoridade consensual, ela passa claramente por um debate. Claro que as análises elas podem ser pessoais, como no caso de propósitos judiciários ou de demandas judiciárias, onde a hermenêutica de um só juiz, mesmo que provisória às vezes, ela dá um sentido de sentença ao questionamento. Mas claro que o sentido de sentença ao questionamento é induzido pelo advogado, se ele for habilidoso de argumento, se ele tiver a capacidade mínima de uma interpretação, de uma hermenêutica bem objetiva para que o juiz seja convencido. Se não, o seu papel filosófico ali no direito está em decadência. Assim, muitos profissionais, eles se tornam medíocres e vão fazer outras coisas porque no campo onde eles tentaram se embrenhar, eles adquiriram pouco conhecimento ou quase nenhum. E aí conclui-se que para ele a filosofia não foi instrumento e que ele se baseou muito nas expressões físicas e nos ditos populares e nos costumes, às vezes sem base concreta nenhuma.
Por isso que o conceito de ética ele é muito mais amplo que o do conceito de moral, porque o conceito de ética é mais universalizado e o conceito de moral tem a ver com mores, costume. Cada lugar tem um costume. Na África tem um, no Brasil tem outro. A África é um continente, o Brasil é quase um, e na Europa tem outro. Então, quando nós falamos de mores, costume, quando nós falamos de ética, falamos de duas coisas diferentes. A moral pode constituir o corpo ético, ou pode se utilizar da ética objetivamente, mas a moral particular de um determinado lugar, de uma determinada cultura, ela não se impõe sobre as outras culturas. Um conceito muito mais restrito. Então, a filosofia, ela é ampliadora dos conceitos e ela leva o debate para o campo objetivo e lógico. Tanto que, quando na filosofia do direito um advogado não se prepara direito, ele costuma copiar e colar alguma sentença ou alguma defesa, porque ele não é capaz de construir com os próprios argumentos a defesa, porque ele não tem base de pesquisa para isso. E aí acontece os maiores absurdos, né, dentro do campo daquilo que é direito. Nós estamos assistindo no tempo contemporâneo algumas decisões condenatórias de quem não tem capacidade de polícia nem de juiz. Isso é o quê? Isso é subjetivo. Se você tem um código orientativo do seu direito, ou seja, um código de ética da sua instituição, você precisa se basear nele para fazer uma hermenêutica objetiva e aplicar a lei segundo aquele código. E não pode fugir do código, porque o código foi uma reflexão anterior por várias pessoas, do ponto de vista filosófico, com uma certa lógica, e que vai dar base para o que vai decidir monocraticamente ou solitariamente. Eu prefiro solitariamente, porque decisão sobre pessoas e sobre outras coisas é muito grave quando a gente erra, porque nós estamos mexendo com a liberdade dos outros. Né? Então, no campo da filosofia, nós precisamos tomar os cuidados devidos para não ter a impressão das coisas e chamá-las de objetiva. Isto é, só é aquilo que está posto no contexto como premissa verdadeira e capacidade de uma inferência lógica, né, a partir de uma hermenêutica também lógica. Claro que se as premissas são falsas, a conclusão não vai ser verdadeira, embora ela possa ser lógica. Então, retomando a ideia, por exemplo, de umas decisões práticas que têm sido tomadas. Eu vi agora, muito recentemente, não sei se no Norte ou no Nordeste, uma acusação sobre um sacerdote sem prova nenhuma. E o primeiro passo, né, do bispo em questão foi suspendê-lo do uso de ordem, ou seja, do exercício do seu ministério, que lhe é de direito, por prevenção. Ora, prevenção do quê? Se não tem culpa, vai prevenir do quê? Vou prevenir da difamação da instituição. Não é prevenir nada, tudo vai sair da imprensa, tudo vai ser dito. O que você não pode cometer é um erro jurídico, e esse é um erro jurídico grosseiro, de tirar os direitos da pessoa sem antes o elemento probatório que dê a condenação e trânsito em julgado. Sob pena desse sujeito usar argumentos lógicos para depois provar aí uma difamação e calúnia que pode ser um preço alto para aquele que arbitrou indevidamente uma condenação prévia sem os elementos probatórios necessários, lógicos e as inferências devidas com base no código de ética de qualquer instituição. Eu estou dizendo igreja porque eu sou de igreja, mas pode ser qualquer instituição, exército, etc, etc. Você não pode punir o sujeito antes de sentença. Isso é lógico.
Os elementos probatórios, eles têm que ser verdadeiros, convincentes, no sentido objetivo, não na análise objetiva do magistrado. Na análise subjetiva do magistrado, digo, análise subjetiva do magistrado, mas sim na análise objetiva que o advogado, do latim, aquele que fala em nome de alguém, advogado, né, e não advogado. Né? O advogado, a palavra ad vem da palavra vocare, né, e do advogado. Então, o advogado vai ter que construir o conjunto de argumentos com muita base lógica e que ele possa, com essa base lógica, fazendo as inferências devidas, convencer o magistrado, portanto, da inocência do seu cliente ou da ausência de prova, portanto, encaminhando para um arquivamento aquilo por falta de elementos probatórios. Aí nós retomamos a ideia de que a sentença não existe. Não existe por quê? Porque não existe verdade objetiva na acusação e nem nos argumentos. Então, por isso, a filosofia do direito também é muito importante para um advogado bom. Muitos não conseguem passar no exame da OAB justamente porque não fizeram pesquisa necessária para encarar um exame da magnitude da OAB. Não digo que seja o melhor exame do mundo, eu só estou dizendo que ali existem coisas mais objetivas que talvez o sujeito não tenha pesquisado. E quando garimpando tudo aquilo ele consegue passar naquela prova, não é prova, não é para dizer que ele é um filósofo do direito, não. É que simplesmente ele conseguiu responder coisas cartesianas, matemáticas, sintomáticas indicadas. Mas não é que ele seja capaz de criar um discurso filosófico convincente diante de vários magistrados ou de um magistrado só. Né? Então, papel do advogado no direito, na filosofia do direito, é conseguir elementos probatórios, convincentes, verdadeiros, com premissas verdadeiras e conseguir demonstrar através do seu discurso, né, ou da sua dissertação, do seu campo de argumentação, ele conseguir convencer o magistrado da inocência do seu cliente. Isso precisa muito preparo. Precisa ter debatido em outros campos e outros fóruns de direito que existem pelo Brasil inteiro, onde os advogados se organizam. Claro que nem todo advogado é filósofo. Tem muito advogado positivista, que ele simplesmente pega a lei, escreve ali e diz ao juiz, a lei é essa, mas não está em hermenêutica da lei. Que a lei é essa, todo mundo já sabe, ela está escrita para todo mundo ver, o juiz já sabe, o juiz O que precisa é do meu argumento de hermenêutica da lei, e isso é filosofia. No campo bíblico é a mesma coisa. Então, as narrativas, elas têm um objetivo sagrado, as narrativas. Elas não são um catálogo de formulação doutrinária para mim, não é um livro de receita para o meu comportamento. Ali vai muito da hermenêutica do sacerdote ou do ministro ali que está fazendo a pregação. A pregação ela pode ter vários objetivos, de convencimento, de esclarecimento e de testemunho convergente de fé. Mas ela não é de fato, ela não pode ser feita também com base na ignorância que permeia uma boa parte do povo sobre o tema bíblico. Então, usar argumentos bíblicos sem base filosófica é grave, porque eu acabo fazendo uma leitura de um livro de receita. E a Bíblia não é um livro de receita. Portanto, passo a passo, nós vamos estudando aquilo que a igreja sugere, o sacramento, a doutrina e os outros elementos teológicos. Eu fico por aqui, se inscreva no canal, dê o like para a gente continuar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.